Que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. Temos este nosso encontro hoje, o nosso encontro que é diário, às 3h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Transmissão ao vivo para todo o Brasil. Portanto, estamos chegando aí na sua cidade, é via satélite, pode ser que seja no canal digital aberto e tem muita gente me acompanhando também pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. Então, que alegria estar com você, porque hoje nós vamos trazer temas que estão diretamente relacionados às famílias. Você que tem contato com crianças, já se perguntou se uma criança com aquela carinha de anjo é capaz de ser manipuladora de alguma forma? Com choro, com birra, conseguir controlar os pais? A gente vê algumas situações e ficamos pensando o que é o limite que deve ser colocado. Então nós vamos trazer esse tema aqui para você. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a minha primeira convidada, a psicóloga Ana Carolina Miller, que vem trazer todas as respostas que a gente precisa para esse tema. E você que está com um pouco de dificuldade depois da Covid-19 com memória, tem muita gente que está falando sobre isso ainda. Ai, a minha memória desde então continua ruim. Será que a gente tem já alguns dados depois de alguns anos aí de análise que correlacionam a perda da memória com o vírus? Então vamos entender também do especialista. Fique comigo que estamos começando o programa A Vida em Foco. Esse primeiro tema, quando a gente fala crianças manipuladoras, dá até assim soa estranho, né? Porque a criança, ela tem a inocência, ela não tem uma intenção, pelo menos racionalmente falando, de manipular. A menos que eu desconheça esse lado das crianças, mas a gente vai entender um pouco mais agora, se é algo comportamental, se é algo que os pais vão ensinando por falta de limites, enfim, ou até por muita rigidez, não sei, mas temos crianças hoje na nossa pauta. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina, seja bem-vinda. Ana Carolina Miller é psicóloga da Apvida Notre Dame Intermédica. Diga alguma coisa, minha querida, esse termo que a gente usou que é forte para crianças, né? Não sei nem se é adequado dizer manipulação pelas crianças, mas o que eu quero dizer é esse jogo que é interrelacional mesmo, de fazer à vontade. Então, isso existe ou não? Primeiro, boa tarde. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Agradeço a Apvida também por oportunizar. E esse é um tema, na verdade, que ele vai além da manipulação em si. Tá. Então, até quando foi falado, vamos falar sobre crianças manipuladoras, fiquei, gente, crianças manipuladoras realmente é um termo muito forte. E a gente acaba colocando uma carga na criança que não necessariamente é dela. Vamos devagar, né? Tá. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender que quando a gente fala criança manipuladora, a gente também coloca o manipular como uma questão muito negativa e a gente usa manipulação ao longo da nossa vida inteira. Certo. Né? O marceneiro, por exemplo, precisa manipular a madeira para poder fazer uma mesa, né? E a gente aprende desde bem pequeno que à medida que a gente fala algumas coisas ou que a gente manifesta algum comportamento, a gente vai receber algo em troca. Então, esse aprendizado acaba gerando para frente, quando não pontuado, né, não conversado, não explicado, esse comportamento que parece uma manipulação acaba sendo de certa forma, mas na verdade ele está trazendo outras questões muito mais importantes do que aquele fiz algo de errado e recebi algo em troca em si. Então, a gente não é só muito aquele ponto ali. Por exemplo, a birra. Exato. Não é a birra em si, não é o choro em si, tem algo mais. Exatamente. Então, primeiro é a gente não reduzir a isso. Tá. Não é. Nossa sociedade está mudando muito. Demais. Depressa demais. Tudo muito urgente, né? E a gente vê a dificuldade até da gente adulto em lidar com coisas que alguns anos atrás eram mais fáceis de lidar, né? Espera,
receber alguns nãos, porque agora a gente não precisa esperar muito, né? A gente tem aplicativo e resolve questões bancárias imediatamente, a gente resolve questão, se eu preciso falar com alguém, imediatamente. E as crianças, elas já estão vindo num ambiente, né? Numa sociedade, que já é numa assim, cultura, né? Já moldada. Já é assim. Então, fazer a criança entender que ela, por exemplo, vai ter que esperar para ganhar o brinquedo que ela viu o colega na escola. Que já tem, que eu já... ainda não tenho. Isso. É algo que demanda mais energia, né? Que demanda mais atenção, porque outras coisas a criança consegue prontamente. Eu quero assistir um desenho, eu não tenho que esperar. Ou seja, ela tem uma comparação. Eu consigo, ao toque de uma tela de celular, algo muito rápido. Por que isso aqui não está dando certo? Exatamente. Será que eu preciso fazer algo? É mais ou menos assim ou não? É mais ou menos isso. Ah. Exatamente. Então, se eu consigo... Hoje os brinquedos estão muito tecnológicos, né? Então, eu tô brincando lá, é tudo muito rápido. Eu vou lá, se eu não consigo passar de fase, eu mudo de brinquedo, tudo bem. Antes, os brinquedos eram analógicos. Se eu queria montar um quebra-cabeça, eu tinha que ficar lá e lidar com a minha frustração de não ter a peça. Então, além da criança já estar inserida num contexto social em que o imediatismo está colocado, né? É o que a gente está vivenciando hoje. A gente também está lidando com pais que têm estruturas emocionais, que têm um julgamento gigantesco da sociedade, porque infelizmente a gente está numa sociedade que mais julga do que ajuda, e que também querem resolver rapidamente aquele comportamento da criança que não está inadequado e que querem dar conta daquilo até para não ser exposto, para não ser julgado, né? Se eu estou num almoço de família e o filho está fazendo birra, eu tirar a criança, conversar. E durante esse período, na fantasia dos pais, que a gente não sabe a estrutura dos pais, eu tô sendo julgado, estão falando que eu não sei educar minha criança. Então, às vezes, eu coloco esse recurso até para me proteger enquanto mãe, sem perceber o quanto eu acabo reforçando esse comportamento, de alguma forma. Esse entendimento imediato de que eu posso me satisfazer naquele momento. Então, você entende que esse imediatismo afeta os dois lados, as crianças, também os pais, por mais que tenham vivido no mundo analógico, que não é o que justifica a criança. Exato. Tá, então, qual que seria uma possível solução para trazer mais paciência, mais espera? Como trabalhar essa espera dentro dos adultos, dentro das crianças? Eu sei que não precisa trazer algo complexo, né? É algo profundo, mas uma linha de raciocínio tem que ser, de fato, aplicando a paciência, fazendo esperar, tem que ter muita explicação, não tem? Tem que agir rápido em algumas situações, independente, porque imagino que também exija uma certa flexibilidade dos pais isso, não é? Dependendo do caso, situação. Primeiro ponto, comunicação. Eu preciso entender o porquê daquele comportamento da criança, né? Então, eu vi aquele comportamento inadequado e eu me preocupei em resolver para que não haja mais aquela inadequação. E às vezes eu não consegui me comunicar com a criança e entender o que a criança estava sentindo naquele momento e de que outra maneira eu posso ajudar a criança para ela lidar melhor com o sentimento, porque a criança, ela não tem ainda os aparatos emocionais e cognitivos. Ela tá aprendendo, né? Exato. E nem a questão de adequação ou inadequação social. Então, se o pai não for buscar isso com a criança para entender, para poder ajudá-la a enfrentar as questões, não tem como consertar, digamos assim, esse comportamento. Não tem como deixá-lo numa medida em que não traga maiores prejuízos, né? Lembrando que a criança de hoje é o adolescente que vai se apaixonar amanhã e não vai ser correspondido, e que vai prestar um vestibular e talvez não passe. Ou seja, a frustração vai vir de qualquer jeito, de qualquer jeito. Então, essa disponibilidade
dos pais De estar ali na frustração. é entender, exato. Ainda que isso frustre eles também. Então, é lidar com a frustração da criança e a sua própria. E também de buscar ajuda. Né? Porque muitas vezes a escola, por exemplo, chama lá os pais e fala, teu filho tá com o comportamento assim assado. E ao invés de absorver aquilo como, nossa, o que eu posso fazer, né, para ajudar, para melhorar, ou aonde eu posso, de repente, atuar de uma forma diferente, leva pro lado pessoal e acaba fechando o canal. se fechando. E às vezes ali eu já podia pedir ajuda. Então, me ajuda, né? Pedagoga ou então professora, como será que eu poderia fazer diferente? Então também a busca de ajuda, ela tá mais limitada. Até pela questão do julgamento que você falou, Isso. entendi. Então, se abrir mais para isso, aceitar mais ajuda. Isso. De repente, encarar melhor as situações. Você trouxe uma frase que eu achei interessante, né? Que o próprio julgamento, que não é só externo, ele é nosso interno, né? De nós mesmos. Então, acho que essa vontade de transparecer que está tudo bem 100% do tempo, acaba atrapalhando. Tá, pode ser que eu não saiba educar meu filho, né? Se encarar essa realidade. Então, se eu não sei educar nesse aspecto, encarar isso vai fazer com que a pessoa busque mais ajuda. Exato. Reconhecer isso, né? E às vezes a pessoa não consegue também reconhecer. Aí só vai perceber quando o problema ele já está muito inflamado. E aí, quanto mais inflamado, e daí, quanto mais o fica. tempo passa, mais a criança vai aprender a fazer assim. Exato. Porque deve ter ali uma mecânica do relacionamento onde acaba alimentando o sentimento do outro e isso vai se reforçando ao longo do tempo, né? Exatamente, ele se Então, retroalimenta. quanto antes, melhor. Não que não possa mais tarde ter uma solução também, né? A gente, ainda bem, né? Seres humanos, a gente sempre está apto para aprender. Quanto antes, melhor, né? Porque mais aí... fácil, talvez, né? Entre aspas aqui, porque não é a facilidade, mas tem mais opções. É porque eu não tenho ainda os mecanismos concretizados. É muito mais difícil quando eu já tenho aquilo já aprendeu formado. Mesmo, né? Já tá ali dentro como informação. Isso. E eu tenho que desconstruir o que eu já sei para aprender algo novo. Então, se eu tô num processo que eu estou aprendendo, então modificar algo que ali, já no comecinho, começou a fugir ali da normalidade, né? Normalidade também, entre aspas, porque... Sim. Mas que começou a trazer algum tipo de prejuízo, por menor que seja, então ali já atuando, eu vou poupar energia, poupar tempo, poupar desgaste emocional, principalmente, o relacionamento em si dos pais com os filhos também. E dos filhos. Tá. E dos filhos que... Porque não vão conseguir na vida o que tudo, querem, né? na hora que querem. Sim, com certeza. Muito boa a nossa conversa. Obrigada por vir aqui hoje, viu? Imagina, disposição. Obrigada. Olha, próximo bloco a gente vai falar sobre memória, que muitas pessoas perceberam no pós-Covid e agora, um tempo depois, temos mais pesquisas, temos mais condições de ver se existe uma relação direta. Então, vamos falar sobre esse assunto. Então, se você está probleminha aí de memória, talvez você tenha uma resposta aqui hoje. Vamos sair então para um intervalo com as imagens de São Carlos, cidade no interior de São Paulo. O canal da TV Evangelizar chega pelo 50.1 e São Carlos possui o maior número de doutores por habitante da América Latina, tendo um doutor para cada 100 moradores. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa Vida em Foco, que está sendo transmitido ao vivo nesse momento para todo o Brasil. E por isso quero aproveitar para trazer um testemunho que chegou para a gente. Recebemos diariamente centenas de testemunhos. Esse veio da cidade de Itajaí, Santa Catarina. E eu quero que você acompanhe. Preste atenção nessa história, porque tem muito que pode mexer com você. Preste atenção.
Queridos filhos e filhas, escute este testemunho de graça. Oi, Padre Reginaldo Manzotti. Oi. Eu sou a Naira aqui de Itajaí, Santa Catarina. Opa. Estou aqui para dar meu testemunho. Estou um pouco nervosa porque acabei de receber uma notícia maravilhosa. Fiz a novena das Santas Chagas e fiz todas as novenas que o senhor estava fazendo durante 2 anos e meio para uma criança, o Joaquim. Ele estava com câncer e hoje recebemos a ótima notícia que ele foi curado. Padre, Louvado eu estou aqui seja muito Deus. feliz, muito agradecida por tudo que Jesus das Santas Chagas fez na nossa vida, nessa jornada, né? Então, graça alcançada, graça testemunhada com muita alegria. Toca o sino, sacristão. Toca o sino, sacristão, a Nayara de Itajaí, Santa Catarina. Que alegria quando a gente recebe esse tipo de testemunho que mexe de alguma forma com todos nós. Porque quando a gente fala sobre saúde, que ser humano que não quer ter saúde, certo? E é claro que depende muita coisa de nós, da gente se cuidar, da gente ter informação. Eu faço isso com você aqui quase que diariamente na área da saúde. Mas a fé, gente, a fé é algo que faz com que a gente se abra ainda mais para tudo que a gente tem disponível, até na área humana, na área da saúde. Então, isso é o que a obra Evangelizar faz, chegando na sua casa pelos meios de comunicação. Quando nós dizemos que evangelizamos levando a pessoa de Jesus Cristo, nós estamos falando de fé. Nós estamos falando de algo que todo ser humano nasce com a fé, porém nós podemos fazer essa fé crescer cada vez mais. E isso nos abre, inclusive, para a graça de Deus, que nós cooperamos com essa graça. Então, é uma missão que transforma vidas. Por isso que nós dizemos que evangelizar é também transformar vidas. E você pode, junto com a gente, ser um evangelizador, nos ajudar a entrar em mais casas, em mais famílias que precisam não somente da fé, mas de crescer essa fé que todos nós precisamos. Então, como que você nos ajuda nesse momento? Pelo QR Code que está aparecendo na sua tela. Essa é a forma segura como você pode fazer a sua doação. Um Pix da forma comum que você já sabe fazer, direto do seu aplicativo bancário. E é assim que nós garantimos que a evangelização continue, porque é a única forma que nós pedimos a sua contribuição. Então agradeço, muito obrigada a você que confia na obra Evangelizar é Preciso e que junto com a gente tem esta missão de evangelizar. E falando em saúde, esse nosso próximo tema já é até antigo, se a gente for pensar, porque assim que começaram os primeiros casos da Covid-19, muitas pessoas já começaram a ter alguns sintomas e hoje a gente talvez tenha mais respostas até para poder correlacionar se de fato a perda de memória, que é uma das grandes queixas de quem teve a Covid, se isso de fato vem da Covid, se foi, sei lá, uma coincidência, se teve algum hábito que a gente adquiriu por causa da Covid, não sei, mas a gente tem um especialista aqui para falar sobre isso. Então deixa eu dar as boas-vindas, meu querido João Vitor Mortari Lisboa, que é médico neurologista. Então vamos falar de falta de concentração, memória, sei lá se é de curto prazo, longo prazo. Meu querido, seja bem-vindo, viu? Obrigado, boa tarde. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, falando de um tema tão bacana e importante, memória, né? Sim, sim, com certeza. E assim, eu mesma tive Covid, né? Bom, acho que todo mundo, sei lá, Muita praticamente teve. E eu senti um pouco essa questão da memória. Eu lembro que no começo eu tinha uma dificuldade da concentração em si. Por exemplo, a gente está aqui conversando e o meu jeito de pensar eu tô prestando atenção em você e a pergunta ela vai surgir naturalmente em base do que você está me falando. Eu não tenho um roteiro pronto. E eu sentia dificuldade nisso no pós-Covid. Essa forma espontânea tipo, de eu tô falar. ali vendo, eu tô prestando atenção, eu falo, nossa, eu quero saber mais disso, e de repente sumia a pergunta, sabe? Aqueles brancos. E depois isso foi melhorando e eu percebi algumas, ainda parece que na concentração, tô conversando aqui com você. Se entrasse alguém aqui, entrasse um filho, pedisse alguma coisa, eu me desconcentrei, ponto, já não consigo voltar no assunto. E eu vi mais pessoas reclamando dessa falta de atenção, dessa falta de memória, não sei se a gente pode chamar, se tem uma diferença, né?
Quer falar pra gente um pouco disso? Isso é bem comum, Carol. A gente vê muito isso no consultório, no nosso dia a dia lá. Boa parte dos pacientes vem por falta de memória. Tá. E a ideia disso é que após o Covid piorou muito essas queixas, então chegaram muitos pacientes. E os estudos mais recentes realmente corroboram isso. Porque o que os estudos mostram, né? Que todas as pessoas que tiveram Covid, boa parte delas vieram com queixa de memória depois. Tá. E mais ou menos, em teoria, de 20%. Ou seja... Nossa, 20%? Sim. Então, cada 100 pacientes que tiveram Covid, 20 vão ter queixa de memória. Isso coisas graves, isso coisas mais leves, mas imagina, né? O mundo todo teve muitos casos de Covid. Então, imagina a proporção de queixas de memória que teve por aí. Sim. E isso refletiu na prática. Muitas pessoas procuraram por ajuda. Então, a gente já tem um número, porque assim, acho que uma oportunidade, eu vou dizer aqui, de dentro da Covid é justamente esse campo de pesquisa, certo? Porque estava tudo sendo catalogado de alguma forma, ninguém sabia o que era, então estava olhando para tudo. Então a gente tem dados já. Opa, e Tá. com os últimos meses, anos, tudo isso está crescendo ainda. Já adianto que não tem todas as respostas para isso. Sim, mas é cedo ainda, né? Mas recentemente, esse ano, soltou um trabalho assim, gigantesco lá da Inglaterra, publicado no New England, que é uma fonte para nós médicos, uma das mais fortes. Estudaram mais de 400 mil pacientes. Nossa. Tanto aqueles que tiveram Covid, em todos os leves, às vezes sintomas por poucos dias, sintomas prolongados, e às vezes até pacientes hospitalizados. E pacientes também e pessoas também que não tiveram Covid. E compararam esses dois grupos, Tá. né? E o que veio de resultado aí? Que realmente quem teve Covid tem uma alteração de memória. Ah, então já tem uma tendência ali. Tem uma tendência aí. Só que o que eles viram com esses dados, né? Tem aí informações assim bem importantes, né? E pra gente entender um pouco melhor tudo isso. Pacientes com sintomas por poucos dias. Então, poxa, teve lá aquela coriza, aquela tosse, que não chegou a agravar, mas por poucos dias tiveram esses sintomas. Tiveram alteração de memória. Mas uma alteração muito, muito sutil, por testes padronizados. Tá. Já aqueles pacientes que tiveram sintomas por mais tempo, tive dispneia, que é falta de ar, né? Tiveram fadiga, cansaço por mais tempo, por dias, semanas, esses tiveram maior alteração na memória. E aqueles que foram hospitalizados, ainda mais alteração na memória. Então existe um grau também de perda de memória? Então dá para se estabelecer uma certa relação entre a gravidade dos Tá. sintomas, por exemplo, hospitalização e alteração de memória. Isso hoje é mais claro. Tá. E também outra coisa interessante que conseguiram ver é que as pacientes que foram infectados no começo da pandemia tiveram mais problemas de memória. E o que isso Nossa. sugere, né? Que provavelmente o vírus original, a primeira cepa lá, talvez fosse mais comprometedora para a parte cognitiva, que é a parte da memória, né? E as primeiras outras variantes, né? A alfa, por exemplo, também alteraram bastante a memória. Já as variantes mais recentes, né? A Omicron, por exemplo, tiveram uma alteração um pouco mais sutil. Então, as primeiras. Então, quem teve Covid lá no começo, talvez essa alteração de memória seja mais expressiva. Mas isso você agora, como médico, neurologista, isso, por exemplo, é uma ameaça à nossa memória? Por exemplo, a pessoa que pegar mais de uma vez, isso de... Não sei, claro que não sei se tem pesquisa nessa área, mas é algo que pode estar ameaçado mesmo de... Bom, o Covid, querendo ou não, ainda tem muitas perguntas que a gente não tem as Sim. respostas todas, né? Mas, em teoria, o que a gente viu? Também fatores de proteção. A vacinação entrou como fator de proteção. Então, pacientes da que já própria tinham memória. 2 ou mais vacinas tiveram testes um pouco melhores. E depois a gente vai falar um pouco mais ao longo da nossa conversa o que a gente pode fazer para melhorar essa memória. E Tá. quais são as formas de tratamento para tudo isso. Tá, então a gente não está falando de uma perda que é irreparável? Exatamente. Porque aí- isso é uma boa notícia, hein? Ótimo. Porque, querendo ou não, a maior parte dos trabalhos mostra que esses pacientes que tiveram alguma alteração, né, que nem você falou assim, uma falta de espontaneidade na conversa, uma falta de concentração, que hoje a gente chama de brain fog. Brain fog. Isso, é a expressão que a gente usa para um cérebro... Nevoeiro? Exatamente. Que é aquele cérebro que não consegue ver muitas coisas, um pouco desconcentrado, é esse termo um pouco confuso. O paciente está ali, que ele está entendendo, mas às vezes não tão concentrado como era antes. Tá. Então, esse brain fog. Tá. O que eles falam, né? A maior parte dos trabalhos, que isso tem um tempo de duração e a tendência é melhorar. Tá. E quanto tempo? A gente não tem uma ideia ainda, mas pelo menos de alguns meses, de 4 até 9 meses já tem casos relatados. Então tem um espaço grande aí de tempo de alteração de memória. E acredito que também isso deva ser piorado ou melhorado de acordo com o que a pessoa faz ou não? Exatamente. Aqui a gente entra com um termo legal, Carol, que chama reserva cognitiva. Já ouviu falar?
Já ouvi falar. Reserva cognitiva é basicamente quão forte está a memória da pessoa. Que você vai criando conexões, assim ou não? Basicamente. Ah. Então, pacientes que tinham mais doenças antes desse Covid, uma pressão alta descontrolada, uma diabetes mal controlada, sedentário, tabagista, tiveram uma alteração de memória mais expressiva. Tá. Ou seja, porque a reserva de memória dele já era um pouco baixa. Já pacientes que estavam mais com atividade física em dia, peso em dia, as doenças bem tratadas, a tendência de piorar a memória é bem menor. Sim. Então temos uma diferença aí. Os dois pegaram Covid, mas a evolução deles foi diferente. Tá, então, se for pra gente ir por esse caminho, eu posso adquirir novos hábitos e isso vai me ajudar, de repente, a ter uma recuperação mais rápida? Com certeza. E aí qual que é o tratamento disso, né? Então, por exemplo, poxa, estou com alteração de memória, algum familiar está. O que eu posso fazer? Primeira coisa, buscar ajuda. Porque isso não é normal, né? Então, isso tá tudo bem, é pós-Covid, isso vai melhorar. Talvez não seja bem assim. Talvez precise de uma ajuda especializada para isso. Tá. E aí depende muito da situação que o paciente está. Ele está às vezes o médico do posto de saúde é o mais próximo para ele, ou às vezes um neurologista mesmo, um especialista, ele consegue ter acesso. Então, a primeira coisa é buscar ajuda e ter um profissional especializado na área. Tá. Que daí vai averiguar se realmente é só a memória que está alterada ou algum outro contexto. Então começa por aí. Tá. E a partir daí já é criado todo um plano terapêutico de reabilitação cognitiva. Então existe um passo a passo ali que pode ser seguido. Com certeza. E até mesmo outras coisas que nós vimos também com a pandemia, aprendemos muito com ela, né? Que também veio muita coisa, não só de memória, mas de saúde mental, Carol. Recebi muitos pacientes que já tinham um pezinho naquela síndrome depressiva e que daí desenvolveram realmente depressão. Entendi. Então, tem muitos outros fatores associados a essa perda de memória que precisa desse especialista para ver se é só memória mesmo ou se tem outras coisas por trás. É interessante você mencionar isso, porque a gente também tem um número crescente dos casos de ansiedade, depressão. Pode ter uma relação também, né? Claro, e aí vai até um dos tópicos do tratamento para isso, né? Nós vimos que no Covid teve todo um isolamento social necessário. Sim. Mas, ao mesmo tempo, isso deixou consequências nas pessoas. Por ficar muito tempo fechado em casa, pouca socialização. Isso também desenvolveu mais doenças de saúde mental. Sim. Então, ficar trancado, com pouco estímulo para o cérebro e sem socialização, não faz bem. Então, se a gente fizer o contrário disso, já sabemos que temos um caminho ali. Opa, por aí. Entendi. Legal. Essa perda, ela é visível num exame, alguma coisa assim, então, ou não? nos exames, por exemplo, uma ressonância, que é um exame mais sensível para ver alguma alteração estrutural, né? Para ver o cérebro lá, as folias dele, tudo, os giros. Geralmente, essas alterações não aparecem nesses exames. Então, vai vir um cérebro normal ou algumas pequenas alterações de pequenos vasos. Mas onde que vai aparecer essas alterações? Testes de memória. Os neurologistas fazem isso no consultório, né? Então, chega um paciente com queixa. Então, a primeira coisa, tentar tirar toda a história, fazer um bom exame físico e partir para o teste de memória. Para realmente ver se é um problema de memória. Muitas vezes, Carol, pode ser alguma falta de atenção secundária, algum outro fator, que não é memória o problema. É que a pessoa está com tanta coisa na cabeça, pensando em tantos problemas, tão preocupada, que não foca no que está fazendo e depois, para recuperar isso, não vem. Ou seja, mas de qualquer jeito é bom ver. Muito bem. Com certeza. Doutor João, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Muito boa a nossa conversa. Olha, quero aproveitar você que está aí prestando atenção, concentrado, né? Porque é um assunto bem interessante. Segunda-feira tem um convite para você aqui na TV Evangelizar. Nós vamos ter Noite de Louvor. É o nosso grupo nacional de oração que acontece toda segunda-feira às 19 horas. Então vamos começar este novo tema das trevas à luz. É uma nova série que você vai começar a partir do primeiro dia com a gente. E, portanto, teremos as 7 semanas de cura e libertação com o Padre Fábio Francisco e Anjos de Resgate. Por isso, vamos começar às 18h30, 6h30 da tarde. Você que quer participar pessoalmente, pode vir até o auditório de Jesus das Santas Chagas, e para o Brasil inteiro a transmissão pela TV Evangelizar, altíssima qualidade de som e imagem. Então, o meu convite para você
é sempre monte o seu grupo de oração aí na sua casa. Chame teus vizinhos, chame teus amigos. Você viu o Dr. João falando que é importante também essa socialização e você faz isso com um propósito em comum, que é o de rezar. Então monte o seu grupo de oração e estaremos juntos aqui pela TV Evangelizar. Então vamos fazer um breve intervalo para você tomar uma água e voltar aqui comigo com mais temas. Saímos com as imagens de Montes Claros, em Minas Gerais. O canal é o 414 da TV Evangelizar. E Montes Claros também é conhecida como Princesa do Norte, por ser a maior cidade desta região do estado de Minas Gerais. Já eu volto. Volto com você de todo o Brasil. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre Nossa Senhora das Dores. Mas enquanto isso eu vou receber o Lucas, que está aqui comigo, com um recado bem importante. Lucas, é com você. Deixa comigo, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde a todos vocês que nos assistem nesse momento. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você tem um carro financiado? Comprou aquela moto? Realizou seu sonho? Deixa eu te perguntar mais uma coisinha. Quantos veículos você tem na garagem? Você sabe quanto você está pagando de juros pelo seu veículo? Calcula agora o valor da sua parcela e multiplica pela quantidade que foi dividido. Agora, eu te desafio. Pega esse valor e confere na garagem quantos veículos tem por ele. Só vai ter ele que você financiou apenas um, não é assim? Você paga 2, tem um na garagem, paga 2 motos e apenas uma está lá para você poder se locomover, poder fazer as suas entregas. Olha só, você que financiou o veículo precisa reduzir os juros e reduzir as taxas altas, porque isso é estratégia de bancos e financeiras para lucrar ainda mais. E quem paga a conta é eu e você, que precisa realizar nossos sonhos, comprar nossos bens, ter nossas coisas, até porque o trabalhador brasileiro é assim, né? A gente trabalha, vai conquistando as coisas e depois a gente só agradece por ter conquistado. E eu quero te apresentar hoje o Bom Acordo, uma empresa consolidada que ajuda você a reduzir as taxas altas, juros excessivos que contém no seu contrato. Esses juros aí que talvez esteja escondido numa cláusulazinha. E se você não sabe, revisão contratual de um financiamento é direito do consumidor. Você pode fazer revisão para o seu empréstimo, para o financiamento do seu carro, da sua casa, só para saber se você está pagando realmente o valor justo pelo seu financiamento. Você vai fazer o seguinte, vai ligar agora no 0800 323 5064, vai falar com o nosso especialista e tá assistindo aqui agora? Você vai ter análise contratual 100% grátis e se fechar hoje com um bom acordo, eu te dou mais 30% de desconto. Só que você tem que ligar, telefone na tela 0800 323 5064 e eu volto com você, Carol. Obrigada, Lucas. E olha, eu volto com você de todo o Brasil, mas a gente vai agora lá para o Ceará, Juazeiro do Norte, que está em festa, em romaria, porque Nossa Senhora das Dores, que se aproxima a data da festa dela, é também a padroeira de Juazeiro do Norte. Então, vamos ver essa matéria, que quem traz as notícias é o nosso repórter Eri Rezende. Acompanhe comigo. Na Basílica Menor de Nossa Senhora das Dores, os peregrinos participam com fervor das celebrações, um momento intimista entre o devoto e a divindade. Algumas caravanas se destacam pela maneira de expressar a fé, como esses peregrinos procedentes do estado de Alagoas, uma tradição mantida há muito tempo. Ela vem do meu avô, Major Moço, né? Passando de uma geração para outra. Aí conheci meu esposo também, Mariano, Luciano. E aí a família os meus irmãos foram casando, as esposas também foram tendo a devoção. Os festejos à Mãe das Dores tiveram início apenas com paroquianos do lugar. Com a chegada do Padre Cícero, ele estimulou a devoção à Nossa Senhora das Dores. Atualmente, a Romaria da Padroeira de Juazeiro do Norte tem a participação de peregrinos procedentes de regiões diversas do Nordeste. A estimativa dos organizadores é que cerca de 300 mil peregrinos visitem Juazeiro
nesse período. Para acolher tanta gente, é feito todo um planejamento, com a participação de paróquias diversas e membros de pastorais, numa das romarias mais esperadas do ano. Para uma romaria dessa, no porte de Nossa Senhora das Dores, são mais de 15 dias de movimento na cidade. Nós contamos com mais de 600 pessoas envolvidas nas mais diversas equipes, no tocante à equipe de acolhida, celebração, a todas as funções na parte cultural, na parte social. Para quem trabalha no acolhimento aos devotos de Nossa Senhora e os afilhados do padrinho, a colaboração dos participantes das equipes faz toda a diferença. Por isso que a festa é tão bonita, porque é coletiva, porque dá certo, porque está todo mundo junto com o mesmo objetivo. O entusiasmo do povo romeiro é algo extraordinário, que vai além da compreensão humana. Foi esse o legado que os nossos pais deixou. Não deixa parar a devoção. A Mãe das Dores tem que continuar. Não pode. E é esse que nós ensina aos nossos filhos e aí aos nossos netos para dar essa continuidade. Esta fé que vai sendo passada de geração em geração porque alguém ensinou. E quando a gente olha para uma festa, para a nossa igreja, nós sabemos que tem muitas pessoas que chegam de outras religiões, ou nós mesmos que participamos como católicos da Santa Missa, por exemplo, temos várias dúvidas de como se comportar na missa. Por isso que eu achei interessante esse projeto aqui do pessoal lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, que montaram um grupo para ensinar como a gente deve se comportar numa missa. Acompanhe comigo. Eduardo era pastor de uma igreja evangélica e há 5 anos se converteu ao catolicismo. Foram muitas mudanças e ele aponta os desafios que enfrentou. A gente tem dúvidas acerca da liturgia da missa, o que é para fazer, o que não é para fazer, levanta a mão, ajoelha, como é que essas coisas funcionam, né? Mas é aquela dúvida de uma criança que está aprendendo a andar, que está aprendendo a fazer as coisas sozinha. Entender a liturgia da missa, por exemplo, exige um período de adaptação. Para ajudar os novos convertidos, foi criado aqui em Juiz de Fora o Grupo Ananias. O nome lembra o personagem bíblico que acolheu São Paulo logo depois da conversão. Esse grupo tem o objetivo de acolher aquelas pessoas que estão se convertendo à Santa Igreja, para que elas saibam que elas fazem parte de uma família, que elas fazem parte de algo muito maior. É nosso dever, né, com fraternidade, acolher a todos aqueles que nos procuram. Sem nenhum proselitismo, sem nenhuma crítica, quem quer que seja. Um encontro em novembro vai reunir convertidos e palestrantes. E até aqueles que por acaso queiram pensar, refletir sobre a integração na comunhão plena da igreja, estão convidados e serão recebidos com toda a fraternidade da nossa parte. E olha só, lembrando a você que no próximo domingo nós teremos um evento aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, porque nós teremos o encerramento do ano de São Pio. Portanto, convido você a participar. Nós celebraremos a vida, o legado de São Padre Pio de Pietrelcina, que é exemplo de oração, de conversão, de luta, de batalha espiritual, não é? Então, Conversão Cura, venha participar com a gente. Vai ser uma programação especial em sua homenagem, homenagem a São Pio, 15 de setembro, a partir das 9h45 da manhã, no Auditório Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. E será o encerramento às 18 horas, então o dia todo com programação especial, convite para você viver conosco este momento. E assim, eu finalizo com você. A programação completa está lá no nosso site, depois entra para você ver com calma, mas participe o dia todo. Continue na nossa programação aqui pela TV Evangelizar. Ótimo fim de semana e eu te encontro na segunda-feira. Fique com Deus.